E aqui é uma rodovia estadual. O asfalto sombreado evita a formação das ilhas de calor. Ainda na zona urbana existe muito asfalto sombreado em função desse zelo, né, pela necessidade de manter um microclima adequado para a sobrevivência do ser humano e a garantia de preservação dos recursos que Deus criou, os recursos naturais para as gerações futuras. Não há imediatismo quanto à questão de produzir. Aquela ideia de cacaueiro ou tecnologia de alta produtividade, suprimindo os recursos ambientais que garantem a produção de amêndoa de cacau. A tendência é chegar a um ponto em que a própria espécie, o Theobroma cacau, ela vai ser ameaçada porque o próprio homem não está fazendo cultivo de cacaueiro de forma sustentável e suprime as árvores das áreas de cultivo de cacaueiro, alegando um pressuposto equivocado de altas produtividades que provocam o comprometimento da disponibilidade dos serviços ecológicos prestados pelas árvores. Ali na região cacaueira típica da Bahia, com um potencial hidrológico muito grande, um emaranhado de nascentes, de rios, de córregos, sem esse componente arbóreo que nós estamos vendo aqui, e sem educação ambiental, sem um manejo de solo agroecológico na zona rural ou na zona urbana, sempre haverá a morte dos mananciais d'água e perda do regime hidrológico dos solos. Os solos vão ficando descobertos e assoreamento dos rios. Solo descoberto aumenta a temperatura, diminui a infiltração de água e a água residente no solo diminui, e aí vão começar a abrir poços para irrigar a área de cacau e a biodiversidade começa a reduzir e vão surgir muitas enfermidades nas áreas de cacaueiro e ataque de insetos. Então, a geração dos profissionais de agrárias, pautada por excelência pela Revolução Verde, que não tem nenhuma base nos princípios ecológicos, vai levar o Brasil a um caminho totalmente diferente desse contexto ambiental que nós estamos vendo aqui através de imagem, né? Aqui nós estamos em loco e a prática dos princípios ecológicos vem coadunar e confirmar o que a teoria de ocupação do meio ambiente com sustentabilidade prega. E aqui nós vemos o fluxo intenso de veículos, moto e veículo de última geração de alta tecnologia trafegando no ambiente
com uma característica de ambiente primário, vegetação primária, mas essa estrutura não existe somente na região de rodovia ou de reserva, existe em áreas urbanas e tanto em áreas planas com relevo suave ou ondulado ou montanhas, mas aonde as pessoas residem sempre se preocupam em jogar o lixo na lixeira, em fazer a coleta seletiva do lixo e ensinar a criança a não jogar o lixo no chão. E por isso, e outras precauções mais, se evita as enchentes, os torós, os aguaceiros, e impede a formação de ilhas de calor na zona urbana ou mesmo na zona rural ou em área de rodovia como essa aqui. Então, toda a proposta que os norte-americanos fazem para o mundo de preservação ambiental é porque eles têm realmente esse potencial de vivência. Eles vivem o que eles falam, né? E somente a existência de leis ambientais não vai resolver nada. É necessário trabalhar com alfabetização ecológica, a partir das crianças, jovens, adolescentes, para que se crie uma moeda, um capital ecológico. Que o capital ecológico, ou seja, todo o potencial do meio ambiente preservado, vai gerar a poupança tanto ecológica como na economia. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, estamos aqui na zona urbana e áreas que são ocupadas com gramados, árvores, áreas com relevo suave, ondulado. A cidade fica quase que num vale. No entanto, não existe problema de enchente, porque as partes mais altas da cidade, que são formadas com elevações, com montanhas, elas têm cobertura vegetal na sua integridade, tipo essa cobertura que nós estamos vendo aqui. Árvores, algumas residências que são construídas na zona urbana, mas sempre eles estão mantendo faixas de árvores intercaladas com as casas. E na periferia da rodovia a gente observa o solo sempre coberto com gramado, as encostas com a vegetação original na sua integridade. Na frente das residências, próxima à rodovia, a gente vê acesso para as casas, no entanto, solo coberto,
com gramado e com árvores. Como a gente vê aqui, né? E essa cidade é banhada por um rio caudaloso, passa dentro da cidade, mas aqui a gente observa que o nível tecnológico da sociedade norte-americana tem uma boa harmonia com os recursos naturais. E o céu está sempre carregado com nuvens, e essas nuvens, produto do serviço ecológico da biodiversidade, componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a pavimentação das rodovias é de uma ótima qualidade, o asfalto, conservação dos sinais de pista, sinalização de pista. E cada residência tem a sua área verde, de jardins, onde a população tem um compromisso sério com a manutenção da estética dos jardins e o manejo das árvores. E a gente observa que essa estrada que a gente vai acessar tem esse perfil de uma estrada arborizada. Aqui passa um córrego aqui embaixo. Aqui nós estamos retornando para a casa onde estamos hospedados, e o acesso vai sendo revelado com uma topografia com relevo acentuado. Existem algumas residências que estão ali abaixo, mas na encosta, logo após o asfalto, faixas de árvore, uma casa ali, ó, no platô, o acesso bem preservado. Os cortes das estradas estão cobertos com grama, sombreado, com árvores, arbustos. E aqui é a zona urbana, onde existem muitas residências que são construídas sob a copa das árvores, e a pavimentação das estradas tem esse perfil. Vocês estão vendo lá a elevação, né, montanha, mas lá em cima tem toda essa cobertura vegetal que a gente está vendo aqui, bem próximo. A juventude, as crianças, jovens, os adolescentes, adultos, idosos, tem um feedback de respeito também à família, aos valores da família e de preservação do patrimônio da nação. O norte-americano, ele tem uma consciência muito equilibrada quanto aos valores da pátria, patrimônio, preservação da via pública, conservar sempre limpo o ambiente, seja urbano, seja na zona rural. E
a educação, um povo polido. Aqui as crianças, os adolescentes, os jovens demonstram no dia a dia um respeito pelos idosos, pelos pais. E o norte-americano tem um senso de preservação da família, a integridade do lar, conhecimento, a formação intelectual, científica. E aqui são vários acessos a diversas residências, né? E as estradas são sombreadas com a projeção da sombra, né, das árvores. E nós estamos aqui 3 horas e 29 minutos, horário local. E o céu tem um bom volume de nuvens. Aqui já é a região de montanha, né? Nós estamos chegando à casa aonde estamos hospedados, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Sevierville, estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 6 de setembro de 2022. Graças a Deus, Deus me deu esse presente de aniversário, 63 anos de idade eu completei, dia 10 de agosto de 2022. E Deus me trouxe para cá com a minha esposa. É um passeio na casa da minha filha Anne Rebeca, do meu irmão Steve e dos meus netos, o Filipe e a Chloe, graças a Deus. Paisagem de montanhas aqui no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América, na cidade de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E essa paisagem aqui, ela está sendo construída, né? Graças a Deus, às 19 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui numa região de montanha e essas imagens comprovam na prática que toda a região que é vegetada, ela garante o suprimento de chuvas, impedindo a formação de aguaceiro, de torós. E aqui a gente vê em loco a formação de chuvas. São os rios voadores, né? E dá para até a gente ouvir o ruído da chuva caindo sobre a vegetação. E há uma acentuada elevação de alguns cumes
Essa região, ela tem um potencial de rochas, mas graças a Deus há uma consciência de convivência sustentável entre o ser humano e o meio ambiente. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e eu vim aqui para os Estados Unidos com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos, dar um passeio, visitar nossa filha Anne e Rebeca, o nosso genro Steve, nossos netos Philips e a Chloe. Graças a Deus, agradeço a Deus por tudo. Amém. Aparentemente, essa mesma paisagem aqui durante o dia, não existe ocupação antrópica. Aquelas imagens que aparecem durante o dia aqui, devido a uma boa proteção da cobertura vegetal, não aparece nenhuma residência durante o dia, né? Porque as casas estão debaixo das árvores, mas está escurecendo e a essa hora da noite, a mesma paisagem de dia que parece que não está habitada, durante a noite vários pontos de luzes e demonstram que realmente esse espaço aí é ocupado com residências. E eu aproveitei e fiz essas imagens agora em função dessa surpresa, né, que eu tive aqui junto com a minha esposa, com a Socorro, e a gente percebeu que na verdade tem muita residência nesse espaço aí na frente, e durante o dia dá uma imagem que não existe uma casa sequer, mas essa região é região ocupada com residências, são várias, são bairros residenciais. Aqui é o estado do Tennessee, Sevierville, o município, Estados Unidos da América. Essa filmagem, graças a Deus, quem está fazendo aqui é Dacilton Matos dos Santos. E eu vou, se Deus permitir, eu vou tirar uma foto durante o dia dessa mesma paisagem e tirar uma foto à noite, para poder a gente fazer uma comparação. E durante o dia a gente vai perceber que dá a entender que essa região aqui que está aparecendo nas imagens aqui é só um ecossistema, né? Só mata virgem, mas à medida que vai escurecendo e a noite vai tomando corpo,
a gente vê que vão surgindo mais pontos luminosos. E a mata, a vegetação, a gente percebe que por baixo tem muita casa, muita residência. E foi uma boa surpresa, né? Porque a gente de dia nem percebe as casas. E olha que em região urbana, que boa capacidade de preservação ambiental desse povo, né? Graças a Deus. Essa região é uma região antropizada aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo, que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal, ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó. A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore, e entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos, compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente
já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, aqui do bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento
ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia e riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa, ali tem um corte. Né? Que no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. Cobertura vegetal. E olha aqui a frente, ó. A frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos. Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó. Houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então, essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó. A tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas olha aqui o meio ambiente como está.
tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, o pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção, ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo. Aqui a parte mais alta. E que quem mora aqui e quem traçou esse projeto de urbanização é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha. Calçada mínima. O fundo lá, ó. A lateral está arborizada. O silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada. Foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto. Lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal, se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, Ubaíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental
e uma assistência técnica e extensão rural que venha trabalhar na zona rural também. Sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então, existem muitos profissionais, até da área de agrárias, que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado. E os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então, tá aqui. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. E eu estou aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos, dia 10 de agosto deste ano, 2022. E Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Ana Rebeca, com meu genro Steven, com meu neto o Philips e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém. Agora vamos ver aqui, essa árvore, ela está em plena zona urbana. Nós estamos vendo aqui. A casa está bem ali, ó, a residência. A vegetação está aqui. E olha aqui. Aqui nós temos a prova de que a tecnologia, ela pode otimizar os reguladores naturais ativados do meio ambiente. Nós vemos ali tecnologia, veículo. É tecnologia espacial, tecnologia para todo lado aqui, né? E no mundo. Mas a tecnologia não pode substituir os reguladores naturais desativados do meio ambiente. Aqui é um regulador natural, uma árvore, é um regulador natural que está ativo. O homem está ativando, porque está deixando. Então aqui haverá a formação de chuvas, de clima e ciclo da água em equilíbrio, e haverá prosperidade. A economia vai realmente decolar. Esse manejo ecológico com a cerca viva, aí vai embora, aí ó, ela vai embora. Isso aqui é uma cerca viva quebra-vento, arbóreo. As frentes das casas laterais, quando o vento vem, bate ali. Então a interceptação de vento e a distribuição do vento úmido. E para que plantar cacaúera pleno sol? Vem aí a pergunta, olha aí. Nós estamos na zona urbana, um quebra-vento aqui. E a necessidade de fazer um diagnóstico agroecológico antes de implantar novas áreas com cacaueiros, ou híbridos, ou cacaueiros clonados.
estão arando, gradeando, mecanizando o solo, plantando cacaueiro a pleno sol. E quando vão fazer os vídeos, as folhas dos cacaueiros estão balançando, que só falta arrancar do pé e cai. Cai de uma forma prematura, mas isso aqui é um quebra-vento arbóreo. E embaixo o gramado ainda. À frente das áreas de cacaueiro, as laterais, aonde há necessidade, que é visível, é necessário gramar à frente ou plantar uma leguminosa perene e fazer quebra-vento com espécies que sejam multifuncionais. O jambeiro, a jaqueira. Você chega na feira com um saco de jambo e vende. Já dá para comprar o óleo diesel, a gasolina. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte. Dia 21 de agosto de 2022. Estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade. Componente arbustivo também em grande quantidade. E o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão. A 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então é uma lição de educação ambiental prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana.
gramado e abundância de árvores. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos 18 e 19, aonde o estado na zona rural começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitada para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. E as enchentes que aconteceram em Gandu, aonde houve um prejuízo de 5 milhões de reais por conta da destruição de sacas de cacau armazenada por conta da enchente, ainda que exista alguns sinais de preservação ambiental, mas ainda é incipiente. Porque aquele lago ali em Gandu não vem a ser sinal de que realmente o meio ambiente está preservado, porque é conjugado. O meio ambiente rural precisa ter a garantia de uma assistência técnica e extensão rural intensiva
e resiliente quanto ao trato da educação ambiental na zona rural, no mundo da agricultura familiar. Então olha aqui, ó, que bênção. Essa casa parece até casa de sonho, né? Casa de sonho. Ela está com uma paisagem garantida pela presença antrópica, que é consciente, tem visão e vive os preceitos das leis ambientais aqui, né? Do estado, da Geórgia. E a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, a integridade de todo o patrimônio ecológico. Isso aqui é a poupança ecológica que nós vemos, todo verde que tem, existe aqui é poupança ecológica. E tanto a zona rural como a zona urbana, elas se complementam com essa sincronia de visão, de ocupação do território urbano de forma sustentável. É bênção, isso aqui é bênção, não é maldição não. Agora a maldição, infelizmente, onde tem muita enchente, aí vai ter maldição, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso à educação ambiental. Não é culpar, não é culpada, é porque não existe compromisso com o poder público, como eles fizeram aqui, desde 1930, em a colocar em prática as leis ambientais, não é isso? Aí as pessoas constroem casas de uma forma que promove a degradação ambiental e em locais inadequados. Vocês viram lá em cima, tem aquela reserva, mas não tem casa construída, mas tem a proteção vegetal de árvores. Ali, ó, a casa do argentino, olha lá a bandeira da Argentina, essa aí. Essa é uma das maiores casas aqui, em termos de metro quadrado construído. Então, aqui nós estamos retornando. A casa está ali debaixo de sombra e as árvores da agora em diante começam a mudar a cor das folhas. Aí vai chegar uma época que quem vem aqui vai pensar que morreu tudo. Nós estamos no verão, outono, e aí vem o inverno. Então as folhas estão mudando de cor. De verde vão ficando amarelas, depois vão ficando da cor de folha seca, aí as folhas caem. Isso aí é a obra de Deus, do Criador, né? Que é Deus que fez desse jeito. E o que se vê muito aqui é a intercalação de casas com faixas de árvores. Isso evita a poluição sonora na zona urbana. Eles fizeram a cerca, um muro aqui de madeira, mas não esquenta porque está debaixo das árvores. E aí não vai trazer o refletir da luz do sol, porque logo a árvore compensa essa cerca, né, de madeira. E parece que não tem ninguém aqui em função do asfalto estar limpo. Às vezes acha algum lixo no solo aqui sobre o asfalto, mas são raros os casos. Aqui continua com a mesma infraestrutura ecológica na zona urbana.
A casa está debaixo das árvores e temos arbusto, árvore, gramado misto, espécie de folha larga, gramíneas de folha estreita, gramínea de porte mais alto e barreira de árvore no fundo das casas, sempre. Árvores frondosas, árvores altas, o pinos, que é típico daqui. E os carrões, né, que os norte-americanos gostam de carro espaçoso. E a bandeira dos Estados Unidos tá ali, ó. Ali. Tá ali a bandeira. Olha a cerca viva aqui, ó. Cerca viva. Em cima, o componente arbóreo é diversificado. Sombra. Caixa de coleta e deposição de matéria orgânica, protegendo a projeção das raízes das árvores, evitando a erosão, laminar e permitindo a infiltração da água do solo. Eles não pavimentam aqui, aqui é grama, a pavimentação aqui, olha, sempre mínima. É só uma tirinha aí, ó. Uma tira de calçada para permitir o acesso de veículo à garagem e pedestre, as casas, a cerca viva, o bosque, ao fundo dessa casa. Eita, meu Deus, olha, graças a Deus, olha para isso aí, olha. Aqui a gente observa que eles conhecem o momento até de cortar a árvore. Tem aqui um grupo de técnicos que vem fazer a inspeção de árvores, que os moradores já começam a desconfiar. A árvore que já chegou mesmo no final, chegou que a Bíblia, Jesus Cristo diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, tudo vai passar. Então as árvores chegam a um ponto que é para cortar e corta, mas o manejo é sustentável. Ali, ó, um corte que foi feito naquela, 2 cortes, 3 lá em cima, 1, cá embaixo 2, espelhado em formato de bisel. São 4 cortes, tem o outro do outro lado, o que permite a cicatrização daquele corte. Isso a gente vê na poda, né, de fruteira, poda de cacaueiro, para evitar a proliferação de agentes patogênicos. Então, evitando a proliferação de agentes patogênicos. E aqui um pinus, arbusto e veículo, né? E no Brasil também, graças a Deus, todo mundo quase tem veículo. É somente que precisa preservar o meio ambiente, principalmente para gerações vindouras, né? Aquele Paulo de Tarso Alvim, que foi pesquisador da CEPLAC, Deus deu para ele uma frase. Aí Deus me lembrou agora: cultivar a terra é plantar o futuro das gerações. Então eu acredito que talvez ele leu aquele texto de Gênesis 2, 15, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que o nosso Deus diz que Ele colocou o homem que fez no jardim do Éden para lavrar e guardar, cultivar, sobreviver da renda, da riqueza que o solo produz, e guardar, garantir também a preservação da biodiversidade para as gerações futuras. Então, Paulo de Tarso Alvim, graças a Deus, foi um homem abençoado, e Deus quer abençoar todo homem, e toda mulher, todo mundo. Mas se a gente
destruir o que Deus fez, aí vem maldição, vem enchente, vem tempestade, furacão, aquecimento global. E é claro que tem alguns estados aqui, algumas regiões dos Estados Unidos que vão de mal a pior, desertificando, e incêndio, enchente, e é tornado, é furacão, mas acontece que tem exemplo aqui como esse, né? Mas a Bíblia fala que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Já pensou? Um projeto ambiental onde a turba de políticos, essa turba é altamente corrupta, não vai investir o dinheiro como convém nas políticas ambientais, não vai. E os órgãos de regulamentação ambiental no Brasil vão sendo sucateados, porque quem tem visão ecológica, graças a Deus, resiste ao que é mal. Não é isso? Então, para a gente ter um tecido moral e tecido intelectual e científico sadio, a gente precisa ver isso aqui na prática. As mentes não estão corrompidas, porque a corrupção é pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Não é isso que diz a Bíblia? Graças a Deus, o salário do pecado é a morte. Então, o salário que eu pago, a gente paga quando destrói o meio ambiente, é morte, é enchente que mata mesmo. Essa é a morte física, né? Isso aqui, ó, é uma cerca viva. Graças a Deus eles estão manejando para que fique mais baixo a espécie e vem mantendo mais baixo. Então, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é enchente, porque o pecado é a omissão. A sabedoria humana diz que a omissão, quando é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Isso aí é entre aspas, né? A omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Qual é a verdade aqui? É que o meio ambiente está sendo preservado pela verdade, que é a ciência ecológica. A verdade material, né? Porque Deus, Ele diz, Jesus Cristo diz, respondeu-lhe Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é essa verdade que liberta. Mas depois de Jesus Cristo, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, o pecado é a mentira. O pecado é a corrupção que rouba dinheiro de fundo ambiental e de instituições que trabalham com o meio ambiente. Ficam superfaturando, roubando dinheiro, é a mentira, é o pecado. Aí o salário desse pecado é a morte. E aí a população paga, né? Porque quantas pessoas já morreram no Brasil por causa de enchente na zona urbana, incêndio, Pantanal, a morte da biodiversidade. Mais interessante, né? Esse detalhe, no século XVIII, no século XIX, esse povo aqui da Geórgia passou por crise ambiental e perda de altos volumes de solo, mas eles resolveram obedecer o que Deus fala em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é ocupar o solo e preservar o meio ambiente.
Aqui é sombra, né? Quase 100% de sombra. Ali naquela casa mora uma família de mexicano, onde está essa cabine dupla. Aqui tem as placas alertando que a artéria trafega, transita criança, a casa ali no bosque. Aqui a gente diz, vou passear no bosque. E passeia. Teoricamente, prática. Teoricamente, na prática. Agora interessante, olha essa parelha de árvores. Eita, graças a Deus, olha só. São parelhas. Seu Zé, Dona Maria e a meninada é o nome de ficção. Estão morando na casinha ali, tranquilo, com sombra e preservando o que Deus criou e tendo a bênção. A bênção de sobreviver no meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável. As depressões, eles têm o cuidado de manter com árvores. Isso também vai evitar alagar, encharcar lá embaixo. Porque as árvores, elas impedem o desbalanço hidrológico do solo. As árvores impedem o desbalanço hidrológico dos solos. Essa casa aqui, graças a Deus, de manhã pega sol na fachada da casa. Aí quando chega de tarde, aí ó, não tem assim árvore mesmo na frente como essas daqui, ó. Aquela casa não tem, mas compensa. E agora o gramado, a chuva bate na calçada, no asfalto, mas não provoca enxurrada, porque existe uma harmonia de interceptação das águas da chuva entre as árvores, os arbustos, a vegetação herbácea e o solo permeabilizado. Ali eles estão irrigando porque essa faixa de grama tem poucos dias que foi plantada. E aí, para poder garantir o enraizamento dessa faixa de gramado, eles estão irrigando. Mas isso não é assim, de todas as áreas que nós passamos aqui, está sendo a primeira, porque esse gramado é novo. Olha aqui. O que fizeram, olha. Uma caixa natural, o contorno do gramado, em cima solo, mas que está coberto com a deposição de matéria, biomassa que cai das árvores. E a mão humana está sempre ajudando. Ali tem um dispositivo cheio de recipiente para atrair beija-flor, para alimentar, uma solução doce. Está aqui. E essa carreira de árvore aqui, ó, esse quebra-vento entre as duas residências. Essa planta chamam de magnólia aqui, ela dá uma flor branca, exuberante, uma flor bonita. Olha aí. Tem gramado, caixa de coleta de matéria orgânica para deixar o solo permeável. O solo absorve água. A matéria orgânica vai se decompondo e o carbono vai sendo reincorporado no solo e as árvores vão sendo mantidas com adubação orgânica. Assim, gramado verde é o sinal de que o solo tem um bom potencial de fertilidade natural e a reincorporação da matéria orgânica feita
pelo homem, pela mulher, pelas crianças, jovens, adolescentes. Então o meio ambiente não vai se manter sem uma relação harmoniosa com o ser humano. A ação antrópica vai notabilizar o resultado que nós estamos vendo aqui. Agora, para ver esse resultado notável, é necessário políticas públicas que sejam conscientes, tenazes, resilientes e que não tenham o tecido podre da corrupção dos políticos. E que a sociedade possa realmente ser proativa. Mas para isso é necessário ter educação ambiental e alfabetização ecológica em todas as faixas etárias, principalmente crianças, adolescentes, jovens. Essa casa aqui, ó, a proprietária, eu falei há poucos instantes, reformou essa casa, ela sozinha, Deus, pintando essa casa, ela pintou as colunas e fez a reforma. Lá tem casa, lá pra dentro. O sol bate ali, mas o asfalto sombreado. E aqui nós vamos ver um manejo interessante. Aqui nós temos a grama, arbustos e árvores de porte baixo, árvore de porte alto e árvores de porte alto na frente, no fundo. Olha aqui. Esse manejo ecológico com a cerca viva, aí vai embora, aí ó, ela vai embora. Isso aqui é uma cerca viva quebra-vento, arbóreo, as frentes das casas laterais, quando o vento vem, bate ali. Então a interceptação de vento e a distribuição do vento úmido. E para que plantar cacaúera pleno sol? Vem aí a pergunta, olha aí. Nós estamos na zona urbana, um quebra-vento aqui. E a necessidade de fazer um diagnóstico agroecológico antes de implantar novas áreas com cacaueiros, ou híbridos, ou cacaueiros clonados. Estão arando, gradeando, mecanizando o solo, plantando cacaueiro a pleno sol. E quando vão fazer os vídeos, as folhas dos cacaueiros estão balançando, que só falta arrancar do pé e cai. Cai de uma forma prematura, mas isso aqui é um quebra-vento arbóreo. E embaixo o gramado ainda. À frente das áreas de cacaueiro, as laterais, aonde há necessidade, que é visível, é necessário gramar à frente ou plantar uma leguminosa perene e fazer quebra-vento com espécies que sejam multifuncionais. O jambeiro, a jaqueira. Você chega na feira com um saco de jambo e vende. Já dá para comprar o óleo diesel, a gasolina para a caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui.
E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrária no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco